Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja no nosso coração e permaneça agora e para todos sempre. Os que creem, digam amém, digam glória a Deus. Glória a Deus. Vamos inclinar nossa fronte e buscar a força do Espírito Santo em nossa vida. Ó Espírito Santo de Deus, neste momento nós abrimos o nosso coração, a nossa alma, abrimos o nosso interior ao Espírito Santo de Deus, para que nós possamos receber a Tua presença em nossa vida. Nós queremos, ó Espírito Santo de Deus, tê-lo dentro do nosso corpo como santuário do Espírito Santo. Nós te pedimos, vem junto de nós para nos iluminar, para nos trazer sabedoria, para nos dar entendimento, para nos dar as luzes, Espírito Santo de Deus, para que a gente possa ter uma vida sábia, uma vida segundo a vontade de Deus. Ensina-nos, ó Espírito Santo de Deus, o caminho por onde devemos andar. Ensina-nos, ó Espírito Santo de Deus, como realizarmos a Tua vontade, a vontade do Senhor Jesus e a vontade de Deus. Nós te pedimos no santo nome de Jesus. Quem crê, diga amém, amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Digam todos comigo, Senhor Jesus, nós declaramos que estamos reunidos aqui agora no Teu nome. Vem cumprir a Tua promessa, vem estar conosco. Sintamos agora a presença do Senhor Jesus conosco agora. A promessa dele foi essa: quando duas ou mais pessoas se reunissem em seu nome, ele estaria no meio delas. E estaria de corpo, alma, sangue, divindade em uma presença real. Esta é a promessa dele. E antes de partir aos céus, ele disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esta é a promessa de Jesus. Sintamos a sua presença aqui agora. Sintamos a sua presença junto de nós. E neste momento solene em que nós sentimos a presença de Jesus, aproveitemos esses momentos para nós confessarmos a Ele os nossos erros, os nossos pecados, as nossas transgressões e as nossas faltas. Todos digam comigo: Senhor Jesus, nós confessamos agora os nossos pecados, os nossos erros, as nossas transgressões, as nossas faltas que cometemos por pensamentos, palavras, obras e omissões. Fizemos a confissão agora. Arrependamo-nos dos nossos pecados para pedirmos perdão a Jesus. Digam todos comigo: Senhor Jesus, nós nos arrependemos de todos os nossos pecados e te pedimos perdão por todos eles. Perdoa-nos, Senhor Jesus. Sintamos agora o perdão de Jesus. Esse perdão maravilhoso que Ele nos dá, incondicional. É um perdão que nós não acreditamos, mesmo porque nós não costumamos a dar perdão às pessoas. Sintamos esse perdão. E todos digam comigo: Senhor Jesus, nós declaramos que te recebemos em nossa vida como nosso único Senhor e Salvador e Redentor, e declaramos que Tu és o Filho de Deus vivo. Nesse momento em que a gente recebe o Senhor Jesus, nós começamos a ter uma nova vida. E nesse momento que nós recebemos Jesus, Ele nos confessa também lá no céu diante do Pai. E no momento que nós declaramos que Ele é o Filho de Deus, nós nos tornamos também filhos de Deus. A melhor posição que nós podemos encontrar nessa terra. Por isso agradeçamos a presença de Jesus e sintamos essa presença maravilhosa que Ele tem conosco. Os que creem, digam amém, amém. Digam glória a Deus. Glória a Deus. Nós trazemos hoje aqui para a nossa meditação mais um trecho do livro de Isaías, que foi o maior profeta do Antigo Testamento, porque o livro dele é o mais substancioso, é o mais completo. E ele diz aqui uma coisa muito interessante no capítulo 31. Ele diz assim: ai dos que descem ao Egito em busca de socorro, e se estribam em cavalos, que confiam em carros, porque são muitos, e em cavaleiros, porque são muito fortes, mas não atentam para o Santo de Israel, nem buscam ao Senhor. Isso aqui, eu quero que isso aqui seja uma revolução no nosso entendimento dentro do mundo evangélico. Vamos voltar a dizer: ai daqueles que descem ao Egito em busca de socorro e se estribam em cavalos, que confiam em carros, porque são muitos, e em cavaleiros, porque são muito fortes, mas não atentam para o Santo de Israel, nem buscam ao Senhor.
O que significa descer ao Egito? O Egito é o mundo. O Egito é aquilo que nós vivemos exteriormente. O Egito é aquilo que não é vivido interiormente. O Egito é o contrário do interior. O Egito é o exterior. O Egito é aquilo que nós colocamos ao nosso derredor de concreto, de material, de vida comum que nós colocamos à nossa volta. Aqueles que descem ao Egito são aqueles que vão em busca da parte material porque não creem na parte espiritual. Não creem que a parte espiritual possa suprir todas as suas necessidades externas, todas as suas necessidades materiais. Aí eles passam a confiar, vejam bem, em cavalos e em carros. O que significa confiar em cavalos e o que significa confiar em carros? Significa que nós vamos colocar a nossa fé, a nossa crença, vamos colocar a nossa vitória em mão de coisas, né, que a gente acredita que possa nos trazer a vitória. Descer ao Egito já é descer as coisas exteriores. E confiar em carros e em cavalos é nós confiarmos em coisas exteriores. É nós confiarmos, por exemplo, em mandingas, em fitinhas. É nós confiarmos, por exemplo, em imagens. É nós confiarmos, por exemplo, em bênçãos de Pai de Santo. É nós confiarmos nessas coisas que são só exteriores. E aqui diz ainda, e vai à frente, e confiar então em cavaleiros, porque a gente crê que ele é forte. Agora, aqui que está o pior. É a gente confiar em cavaleiros, porque são fortes. Nós estamos vendo, nos últimos tempos, que quando o demônio não consegue tirar a força do Evangelho, quando ele não consegue tirar a força daqueles que buscam o Evangelho, ele tenta transmudar esse Evangelho, ele tenta deteriorar esse Evangelho, ele tenta apodrecer as atitudes dos homens, para que, assim agindo, os homens não cheguem ao nosso pastor único, pastor comum, que é Jesus Cristo, o bom pastor. E o que acontece com esse confiar em cavaleiros? O demônio erige, ou então o próprio Deus erige pastores, e o demônio vai lá e os apodrece. E esses cavaleiros se tornam fortes, e porque são muito fortes, eles agregam sobre si um monte de gente que passa a ser obnubilado, que passa a ser cego, que passa a crer naquela pessoa, naquele cavaleiro, porque ele é forte. E a gente percebe que esta fortaleza, ela quase nunca é espiritual. É fortaleza de televisão, é fortaleza de mídia, é fortaleza de promoção, é fortaleza de marketing. E esses cavaleiros que Isaías fala, são aqueles que se tornam fortes. E quando eles se tornam fortes, as pessoas se agregam a eles. Isto é ação demoníaca, isto é ação do demônio. Por quê? Porque o nosso único pastor chama-se Jesus Cristo. Ele diz, eu sou o bom pastor. Ele não diz, eu sou um dos bons pastores. Eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. Então, ele é o único pastor. E os cavaleiros que se erigem pela força, repito, da propaganda, da televisão, do marketing, da mídia, esses cavaleiros são muito fortes e por isso eles atraem essas pessoas e prometem a essas pessoas uma coisa que eles não têm. Vou repetir. E prometem a essas pessoas uma força que eles não têm, como eu também não tenho. Prometem a chamada cobertura espiritual. E muita gente embarca nessa chamada cobertura espiritual, porque acredita que debaixo dessa cobertura ele estará protegido das forças do demônio, das hostes do demônio. Vou repetir. A única cobertura que nós devemos procurar, que nós devemos ter, chama-se a cobertura do Senhor Jesus. O resto é cobertorzinho corta-febre, enxuga-poço, cobertorzinho roto e rasgado, que não serve para nada, cobertorzinhos de homem. E Isaías diz que isto é de pecado em pecado. É uma cobertura que não está mandada por Deus, é uma cobertura que não existe na Bíblia.
Porque a única cobertura que existe na Bíblia é a cobertura do Senhor Jesus e do Espírito Santo de Deus. Ontem, quando eu explicava isso, depois que nós terminamos aqui, uma pessoa me ligou e disse assim: mas como é que o senhor explica Provérbios 11, 14? Como é que o senhor explica Provérbios 11, 14? Onde está escrito assim: sem conselho não há vitória. Sem o conselho não há vitória. Vamos até ver certinho o que diz o versículo, o Provérbios 11, no versículo 14. Diz aqui assim: não havendo sábia direção, cai o povo. Então, essa pessoa que me ligou, e ela também fez menção a um outro provérbio, que nós vamos estudar os dois agora, que diz assim: onde não há conselho, fracassam os projetos. Então, essa pessoa me ligou, depois não concordes com a história da condenação bíblica da chamada cobertura espiritual, e ele diz assim: mas então sem conselho só há fracasso, sem conselho não há progresso, só há fracasso. E aqui diz: não havendo sábia direção, caiu o povo. Agora, a Bíblia, meu amigo, Bíblia é feita para a gente ler por inteiro, versos que antecedem e versos que sucedem. É preciso que a gente leia o contexto, é preciso que a gente leia o todo. Há uma regra de hermenêutica que diz assim: o texto sem contexto é pretexto. Todo texto que você lê sem olhar o contexto é um pretexto para você errar, é um pretexto para você pecar. Então, quando está escrito aqui que não havendo sábia direção cai o povo, continue lendo, e diz assim: mas na multidão de conselheiros há segurança. Então a própria Bíblia diz que nós temos de ter conselho, que nós temos de buscar conselho, mas não é o conselho incondicional de um só, é na multidão de conselheiros há segurança. Nós temos de ler a Bíblia por inteiro, não é por pedacinho. E aqui vamos encontrar no mesmo versículo que o meu amigo citou, 15 e 22, onde não há conselho, fracassam os projetos. Ótimo. Agora é em seguida: mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Há bom êxito. Então, quando a Bíblia fala de conselheiro, ela nos ensina que nós devemos ouvir os conselhos. Ela não fala para a gente seguir os conselhos, fala para a gente ouvir. Ouça tudo e pegue o que é bom. Ouça tudo e examine o que é bom, e só siga aquilo que é bom. É como a gente vai num restaurante de self-service, tem lá 32 verduras, tem lá 18 pratos quentes, tem lá 25 sobremesas. Se você comer aquilo tudo, você vai se empanturrar e possivelmente vai ter um problema grave de saúde. Mas você vai escolher aquilo que você acha bom para você, aquilo que o seu organismo precisa, aquilo que você precisa colocar dentro de você. Assim são os conselhos. Você busca os conselhos, ouça o pai, a mãe, o irmão mais velho, ouça a esposa principalmente. Tem muito homem que por seu orgulho, por sua força, não ouve os conselhos da esposa. E tem muito chefe que não ouve o conselho dos seus subordinados, não quer nem ouvir, porque acha que o subordinado não chegou a nada, então ele não tem nada para dar. Tem! Cada um de nós temos uma coisa para dar para alguém, cada um de nós temos um conselho para dar para alguém, e assim, mas é na multidão de conselhos, não é no conselho de um só, e não é na cobertura, espiritual de uma só pessoa. Sabe o que eu estou me lembrando agora? Eu hoje sou pastor evangélico, estou aqui pregando o evangelho. Mas desde criança, desde pequeno, eu busquei uma intimidade com Deus. Eu posso dizer aos católicos que com os 4 anos e meio, eu recebi a primeira comunhão. Então naquela época, só se recebia a primeira comunhão com 7, 8 anos. Depois que se tinha o uso da razão, depois que se sabia de cor todas as rezas, depois que tinha demonstrado que tinha um intuito, a primeira comunhão, era uma coisa, eu recebi com 4 anos e meio. Então eu fui bem precoce na fé, em busca de Cristo, em busca de Deus. Eu brincava de celebrar missa, aos 4 anos, 4 anos e meio, eu brincava de celebrar missa.
Eu brincava de ser sacerdote diante dos meus irmãos, diante dos meus amigos. Aos 8 anos eu fui para um seminário franciscano. E lá eu fiquei 11 anos. E saí de lá por quê? Saí de lá por quê? Porque ao quererem me consagrar, exigiram de mim três votos, 3 juramentos. 3 juramentos. O juramento da pobreza, que isso é idiotice. Não existe pobreza voluntária, é bobagem a pobreza voluntária. Deus nos fez para sermos ricos, Deus nos fez para sermos abundantes na nossa vida e na vida ao nosso derredor. A castidade, outra besteira, outra bobeira, porque Deus nos mandou crescer e multiplicar, e lá eu tinha de jurar castidade eterna. E por último, pior de tudo, eles exigiam de mim obediência incondicional, ou seja, que eu me lançasse debaixo da cobertura espiritual da ordem franciscana. Eu tinha de obedecer incondicionalmente as determinações dos meus superiores hierárquicos e tinha de viver de cabeça encurvada, de humildade, recebendo todas as ordens e as cumprindo. Eu não aceitei esta condição, porque esta condição tirava de mim a minha força individual, tirava de mim o meu livre-arbítrio, tirava de mim aquilo que é de eu poder analisar a ordem que vem sobre mim, para eu poder ver se é certa ou errada, para eu poder seguir. Então eu aprendi a não ficar de cobertura espiritual de quem quer que seja, porque a cobertura espiritual do homem é um teto de goteira. Preste atenção. A cobertura espiritual do homem é um teto de goteira. Vaza água que nem sei de que jeito. Quem pretender ficar debaixo de uma cobertura espiritual de um homem, ele vai se molhar todo na hora da tempestade e na hora da chuva. Então, isto de cobertura espiritual, isto de conselho, é na multidão dos conselheiros. Me lembra aqui um caso interessante. Há uma igreja evangélica que a família que a dirige, o apóstolo e a bispa, eles ensinaram ao seu povo que eles são cobertura espiritual dos demais, e todos aceitam essa cobertura. E num determinado momento, em que houve um caso muito grave nos Estados Unidos com essas pessoas, colocaram na igreja lá um retrato do apóstolo de 4 metros de altura e da apóstola de 4 metros de altura. E o povo passava em frente a esses retratos, dizendo: ah, meu paizinho santo, ah, minha mãezinha santa, que a tua bênção, a tua bênção. Eu digo, isso aí não vai dar certo. Isso aí não vai dar certo. Deus não vai permitir isso. Mas eles ensinaram para o povo deles que aquilo era cobertura espiritual. Interessante que a Bíblia diz assim: a ninguém chameis de pai, porque pai é um só que está nos céus. E eles mandavam o povo chamar de pai e de mãe, né? E o católico tem uma tristeza, porque ele arrumou uma mãe de todo mundo, uma mãe celestial, que a Bíblia condena. Pega o livro de Ezequiel, de Jeremias, vai ver lá, a mãe do céu, ela é amaldiçoada aqui na Bíblia. Na Bíblia, esse título é amaldiçoado. Aí a cobertura espiritual que se busca é uma cobertura de teto de goteira. Esta é a verdade. E não deu outra, não deu outra. O tal do paizinho para cá, o paizinho para lá, um dia a igreja caiu. Matou uma porção de gente, feriu uma porção de gente, a igreja caiu. Deus, ele não admite que se viole principalmente a sua soberania. Principalmente a sua soberania. E veja bem uma coisa interessante. Deus, ele é tão cioso da sua soberania, que ele é o único rei, o único Deus, ele é o único, ele não admite concorrência com ninguém. E o pior é que o nosso querido Deus, ele está tendo concorrência agora, sabe de quem? De cachorro. De cachorro. Essa é a coisinha que eu mais amo no mundo, né? Um cachorrinho. Filhinho, vem aqui. Mãe de cachorro, mãe de cão, gente, né? Filhinho, vem aqui. Tem gente que tira da boca o seu sustento para dar a cachorro, concorrendo com Deus. Gente fanática por cachorro. Esqueceu de filho, de filha, de marido, esqueceu de tudo e adotou o cão como o seu único Deus e Senhor. E Deus é tão cioso disso
que vamos ver aqui no próprio Isaías, como é que ele trata, presta atenção, como é que ele trata o ouro e a prata que estão nas imagens esculpidas. Porque o povo é tão doido para criar ídolos, tão doido para se separar de Deus, tão doido para sair da soberania de Deus, que ele inventa ídolos. E nesse ídolo ele põe ouro, põe prata, põe roupa de ouro, de prata, ele enche de ouro e prata. E olha como é que Deus trata o ouro e a prata desses ídolos. E terás por contaminados a prata que recobre as imagens esculpidas e o ouro que reveste as tuas imagens de fundição. Isaías 30, versículo 22. Então veja bem, até o ouro e até a prata, os dois metais mais preciosos da terra, até o ouro e a prata que é encostado na imagem é amaldiçoado, é contaminado, é abominação, até o ouro e a prata que reveste a imagem. Ora, se Deus amaldiçoa, se Deus dá para o contaminado o ouro e a prata que reveste a imagem, o que será então da imagem que é colocada quando as pessoas descem ao Egito? E ele diz assim: lançarás fora como coisa imunda, como coisa imunda, e a cada um dirás: fora daqui, fora daqui. Olha o que a Escritura Sagrada manda a gente fazer com o ouro e com a prata que revestem as imagens. Agora, se ele manda a gente jogar fora o ouro e a prata que reveste a imagem, que é a coisa mais preciosa que está na imagem, que é o ouro e a prata, nem isso nós podemos aproveitar das imagens. Diz assim: cai fora, coisa imunda, sai daqui, coisa imunda, coisa abominável, cai fora, coisa de pecado, coisa de maldição, cai fora. O que dizer então, meu amigo católico, das imagens que você adora, das imagens que você cultua? Eu não adoro, eu cultuo. Está no mesmo campo de jogo, está expulso de campo da mesma maneira, cartão vermelho para você que cultua, do mesmo jeito que os que adoram. Olha aqui, fora daqui, fora daqui. Se ele amaldiçoa o ouro e a prata que reveste as imagens, o que será que Deus faria das imagens? E sabe qual é a ordem de Deus a respeito das imagens? É quebrá-las, quebrá-las todas, não deixar uma inteira. Essa é a ordem de Deus, porque Deus, ele não quer concorrência, e ele sabe que o homem é terrível nessa história de concorrência do nome de Deus. Então, aí nós vamos ver que nós não devemos descer ao Egito, nós não devemos procurar os cavaleiros fortes, porque o que diz a Escritura Sagrada? Nós estaremos fazendo com que a imagem faça ciúme a Deus, a imagem faça ira de Deus, porque isto é que Deus quer que a gente não tenha de forma nenhuma. E ele, aqui em Isaías, no versículo 30, no capítulo 32, ele dá uma ideia daquelas pessoas que descem ao Egito, daquelas pessoas que buscam cobertura espiritual que não seja de Deus, daquelas pessoas que buscam cobertura espiritual não seja do Espírito Santo. Ele diz assim: o palácio será abandonado, a cidade populosa ficará deserta, o fel e a torre de guarda servirão de cavernas para sempre, folga para os jumentos selvagens e pasto para os rebanhos. Então ele dá a desolação total. Aí ele diz assim: até que se derrame sobre nós o Espírito Santo lá do alto, então o deserto se tornará em pomar e o pomar se tornará em bosque, e o juízo habitará no deserto e a justiça morará no pomar. E continua aqui: o efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça repouso e segurança para sempre. Então, quando eu vou buscar o Egito, quando eu vou buscar cavalos e carros, quando eu vou buscar cavaleiros que eu acho que são fortes, eu saio da presença de Deus. E quando eu coloco diante de Deus imagens cobertas de ouro, Deus amaldiçoa desde o ouro, a prata até as imagens, amaldiçoa tudo. E ele torna a vida um deserto, ele torna a vida um problema para todos nós. Por isso é que nós vivemos esse caos nesse mundo, porque nós não vamos buscar o Espírito Santo de Deus, porque nós não vamos buscar a presença de Deus na nossa vida.
E nós vivemos então um deserto. Agora o que ele diz? Quando nós recebemos o Espírito Santo sobre nós, que vem lá do alto, preste atenção, o Espírito Santo vem sobre nós lá do alto. O espírito de porco vem debaixo do inferno, vem debaixo do fogo eterno. E tem muita gente que confunde o Espírito Santo de lá com o Espírito Santo, o Espírito maldito do inferno. Então o Espírito Santo vem do alto e ele vai se derramar sobre nós. Aí o deserto vai se tornar pomar. Aí o pomar vai se tornar bosque. E aí o juízo vai habitar no deserto. E aí a justiça morará no pomar. E o efeito da justiça será a paz. E o fruto da justiça será a segurança e o repouso para sempre. Quando a gente vê alguém buscando a tal da cobertura espiritual, desprezando a força de Deus sobre nós, eu vejo aí sim um pecado contra o Espírito Santo de Deus. Porque tem duas coisas que são ensinadas aqui para nós, no Novo Testamento. Passemos agora para o Novo Testamento. Em Tiago, no capítulo 1, no versículo 5, está escrito assim: quem quiser sabedoria, procure em Deus, Ele dará a sabedoria que vem do alto. Se por acaso fosse essa história de cobertura espiritual, estaria escrito na Escritura Sagrada assim: olha, você que precisa de sabedoria, você escolha um guru, você escolha um pai. Ontem eu vi na televisão um negócio que eu fiquei horrorizado. Um pai Raimundo sentado com um monte de badulaque na frente, com um capacete na cabeça. Não, porque aqui é o pai Raimundo, e o pai Raimundo faz, o pai Raimundo promete, e o pai Raimundo não sei o que, não sei o que. E quem não quiser vir nesse pai Raimundo, pode ir no pai Joaquim, no pai Antônio, no pai José, no pai não sei o que, e as paisadas tudo ali, os pais de lança tudo ali. Olha, bom, ele não demonstrou confiança nele, porque ele diz: olha, se não for por mim, pode ir com os paizinhos que estão tudo aqui ao meu redor. Olha, pai é um só, é aquele que está nos céus. Quando a gente quiser sabedoria, está escrito aqui em Tiago, no capítulo 5, na epístola de Tiago, uma epístola maravilhosa, uma epístola sábia, porque esse Tiago que escreveu essa epístola aqui é o irmão de Jesus. A Igreja Católica diz para vocês que Jesus não tinha irmão, que Jesus tinha primos. E ela dá o exemplo da Sagrada Família, que eu não consigo entender como é que põe a Sagrada Família como exemplo para nós. A Sagrada Família completa é exemplo, sim. Maria, José e os 6 filhos de Maria, esse é exemplo para nós, porque ela criou todos eles, tanto que Tiago se tornou um apóstolo depois de Cristo. Escreveu uma coisa maravilhosa, mas dizer que a Sagrada Família se resume a Maria e se resume a José e a Jesus. Vamos só fazer um comentarinho. José, coitadinho, não era pai de Jesus. Jesus não era filho de José. Jesus apareceu no ventre de Maria por força do Espírito Santo. Então isso aqui vai ser símbolo. Mulheres que não vão ter relação com o seu marido que não vão ser pai dos seus filhos, filhos que não vão ser filhos dos seus pais. Isso é Sagrada Família? Isso é Sagrada Família? Por favor, Igreja Católica, ensine a Sagrada Família no total. Coloque Tiago como filho de Maria também. Coloque Judas, não o traidor. Coloque Salomé como filha de Maria. Aquela que ficou aos pés da cruz junto com ela, junto com Jesus. Está escrito aqui: nós conhecemos os seus irmãos. Está escrito aqui. E Tiago nos deixa essa belíssima instrução. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Depois desse texto, meu irmão e minha irmã, por que é que eu preciso pedir sabedoria a homens? Por que é que eu preciso cutucar a minha cobertura espiritual, o meu guarda-chuvinha? Guarda-chuvinha, que a tempestade vira do avesso. Por que eu preciso consultar essa cobertura se Deus, Ele me dá a cobertura? E vamos mais longe. Além de Tiago, vamos em João. O que ele diz aqui a respeito do Espírito Santo? E o Pai, aqui, está escrito aqui, abri até na hora aqui. Jesus promete outro Consolador. Ele diz assim:
E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade. O Espírito da verdade. Né? O Espírito da verdade. É isso que Ele vai dar para nós. E Ele diz assim, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, que eu vou enviar para vocês, Ele vos ensinará todas as coisas. Todas as coisas. Então, meu irmão e minha irmã, tudo que você precisar, você vá ao Espírito Santo. E não precisa ir longe, não precisa fazer romaria, não precisa ir distante. Ele estará dentro de você, se você abrir o seu coração e você quiser que Ele habite dentro de você. Porque está escrito em Paulo, porventura não sabeis que vós sois o templo do Espírito Santo? O templo do Espírito Santo. Então nós somos o templo do Espírito Santo. Ele vem ficar tão pertinho de nós, para nós não termos dificuldade de consultá-lo na hora que nós precisarmos. Está escrito aqui, o Jesus vai mandar para nós, já mandou o Espírito Consolador, o Espírito Santo, né? O Espírito Santo, que nos ensinará todas as coisas. João 14, no versículo 26. Nos ensinará todas as coisas. Não preciso de nenhuma cobertura espiritual na minha vida, a não ser do Espírito Santo, a não ser do Senhor Jesus, a não ser de Deus. E vamos deixar de descer ao Egito para nós buscarmos cavalos e cavaleiros e coisas e carros que fazem parte deste mundo, para nós nos dedicarmos exclusivamente à fé no Espírito Santo de Deus, que tudo nos ensina, que nos cobre com todo o seu poder e que é um dos dois, só dois intercessores nossos diante do Pai. Jesus, que nos leva ao Pai, e o Espírito Santo, que intercede por nós junto ao Pai. Creemos nisso, meu irmão e minha irmã. Mudemos a nossa forma de viver, a nossa forma de colocar as coisas, porque aí nós vamos ver que a nossa vida será uma nova vida dentro da vida com o Espírito Santo de Deus e com Jesus. Os que creem, digam amém. Amém. Digam glória a Deus. Glória a Deus. Vamos agora pedir a Jesus e ao Espírito Santo que se tornem os nossos conselheiros, que nós tenhamos a fé de buscar continuamente o Senhor Jesus em nossa vida e o Espírito Santo em nossa vida. Ó Espírito Santo de Deus, ó Senhor Jesus, nós te pedimos que tu nos ensines a buscar o Espírito Santo a todo instante da nossa vida, em todo momento da nossa vida. Que nós estejamos sempre na presença do Espírito Santo, para que Ele nos dirija, para que Ele nos mostre o caminho que temos a seguir. Para que o Espírito Santo esteja nos orientando, nos guiando com seus próprios olhos, como é a sua promessa. Os que creem, digam amém, digam glória a Deus. Oremos agora o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, Senhor, e nos livra de todo mal, porque teu, só teu, Senhor, é o poder, o reino, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. E vamos nos ungir agora, para nós quebrarmos todas as maldições, todos os julgos que nós temos sobre nós. E daqui a um pouco, nós voltaremos para responder as perguntas que nos forem feitas pelos nossos internautas. Que o Senhor Jesus e o Espírito Santo nos ilumine, para que nós saibamos responder as perguntas que nos forem feitas. Vamos todos para a vitória. Amém.